Bom, eu queria, na verdade, começar agradecendo a todos pela presença. Deixa eu perguntar uma coisa para você, só antes da gente começar. Desculpa. Você está transmitindo pelo YouTube, pelo Face? Não, eu estou gravando só. Assim, eu não tô transmitindo ainda, porque a gente está, sei lá, com passo a passo no desenvolvimento tecnológico. Em breve, na próxima eu transmito. Uma por vez, né? Tá massa, e vou disponibilizar no YouTube, tá? Então, se você quiser passar o link, se tiver mais alguém interessado em ver a palestra, eu vou botar inclusive o link aqui no chat, para ficar mais fácil para quem precisar passar aí. Deixa eu botar. Manda aí, Vinícius, para mim, por favor. E eu vou deixar disponibilizado no nosso canal do YouTube, tá? Não, legal, beleza. Então, se alguém precisar depois do link, eu mando aqui, tá? Eu vou pedir para o Vinícius, na sequência também, disponibilizar o link. Então, ele já disponibilizou o link aí do Meet de agora. Eu vou pedir para o Vinícius também, por favor, disponibilizar o link do formulário, tá? Porque quem precisar de certificado, tá? Eu vou pedir que vocês... É um formulário que vai demorar 30 segundos para vocês preencherem. Quem precisar de certificado, né, dessa palestra, vocês preencham lá. Tem o nome, e-mail também. Tem só uma informaçãozinha ou outra para eu saber se vocês são alunos, se vocês são profissionais, e se vocês querem receber as divulgações das outras palestras que nós vamos fazer, tá? Inclusive, a gente divulga bastante as palestras aí nas nossas mídias sociais, tal. E eu já quero fazer a propaganda, antes da gente começar, eu já quero fazer a propaganda da próxima palestra, tá? A próxima palestra vai ser ministrada pelo Jefferson Lima, no dia 26 de agosto, perdão, uma quarta-feira. Essa vai começar às 14 horas, tá? Muita gente reclamou da palestra começar às 13h30, tá? Então, essa aí nós vamos começar agora às 14 horas, tá? O Jefferson é um cara muito experiente em questões de extensão rural, agroflorestas, né? Ele trabalhou muitos anos com os assentados do MST lá no Pontal do Paranapanema, junto com uma ONG que eu colaboro muito, que é o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, tá? O Jefferson ele é técnico agrícola, ele também é geógrafo, e ele fez mestrado lá na Universidade Internacional da Andaluzia, né, com o Steven Glisman, que é um dos pioneiros da agroecologia, tá? Então, o Jefferson é um cara que faz extensão rural, né, assistência técnica e extensão rural, que eu sinto que o agricultor confia, porque ele sabe fazer, né? Ele pega a enxada, vai lá, faz, ele planta, ele colhe, ele sabe fazer isso, então ele tem uma habilidade, tem uma habilidade para trabalhar com as pessoas, tal. Quem foi aluno nosso no terceiro ano aí, e foi para o Pontal, foi o Jefferson que começou todos aquele projeto lá, foi o Jefferson que começou, tá? Então o Jefferson é um cara muito bom, muito acessível, e é legal porque ele tem esse pé no chão, né? Esse pé na bota, mas ele também publica com os principais pesquisadores de agroecologia do mundo, né? Com a Ivete Perfecto, com o Vandermeer. Eu estava uma vez fora do Brasil e eu encontrei a Ivete Perfecto, que é uma das pessoas que mais publicam só em revista top aí, e eu falei, poxa, eu conheço o Jefferson Lima. Ela parou o que ela estava falando e ficou 5 minutos tecendo elogios só sobre o Jefferson. E o Jefferson realmente é uma pessoa encantadora, e eu convido todos vocês, inclusive para quem tiver aí colegas que se interessem pelo tema, tanto de assistência técnica, extensão rural, mas também de agroecologia, de sistemas agroflorestais, eu aconselho muito assistir essa palestra do Jefferson. Bom, mas agora vamos passar para de hoje mesmo, que eu tenho aí o prazer de agradeço mais uma vez o Thiago Timo por colaborar com a gente aí. O Thiago, ele é biólogo, fez biologia na UFSCar São Carlos, fez mestrado lá no INPA, em Manaus, tá? Ele fez mestrado no PDBFF, que é o Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, que para quem trabalha com ecologia de paisagens, é o principal projeto de fragmentação florestal, certamente de matas tropicais, provavelmente é o principal projeto de fragmentação florestal do mundo, né? Centenas e centenas de publicações saíram de lá, muito do que a gente sabe de fragmentação, de corredor, de permeabilidade de matriz,
veio dos estudos do pessoal do PDBFF, aí, que o Thiago participou, né? O Thiago fez doutorado na Exalc, tá? E o Thiago tem uma característica interessante, tanto a iniciação científica dele quanto o doutorado dele foram relacionados à consultoria, tá? Ele trabalhou muito com o pessoal do IPEF, lá, que é vinculado, de certa maneira, à Exalc também, trabalhando na Eucatex, então tem muita experiência com consultoria dentro de situações de silvicultura, tá? O Thiago tem mais de 17 anos de experiência com consultoria, mas aí, como eu falei, desde a iniciação científica ele trabalha com isso, né? E ele tem uma empresa que é a CIT, ele é diretor de uma empresa que é a CIT, Assessoria e Consultoria, Consultoria Ambiental, desde 2013, então ele presta serviço aí em vários lugares do Brasil, vários estados do Brasil, e o Thiago está começando aí um pós-doc lá na Embrapa Pantanal, que eu já estou aqui me cadastrando como estagiário para ir ajudá-lo, né? Com os impactos dos porcos monteiros, né, com os impactos dos javalis, javaporcos ali na região do Planalto, que são as áreas de cabeceira que banham o Pantanal, que é tão importante essa questão dos rios, da preservação do sistema hidrográfico aí das cabeceiras, porque, afinal, o Pantanal depende dessa água. Então, eu já estou cadastrado. Eu sou biólogo por causa do Pantanal, Thiago. Eu fui para lá quando eu estava com meus pais, quando eu estava no colégio, bem novo, e eu falei, pô, eu quero ser isso aí, né? Aí meu pai falava, pô, isso aí é agronomia, né? Aí eu falei, acho que não é agronomia, não. Aí meu pai falou, acho que é veterinária. Eu falei, não é veterinária, não. Aí minha mãe falou, pô, acho que é biologia. Meu pai, pô, biologia é tudo biólogo, tudo pobre. Eu falei, acho que é isso aí, é biólogo. E aí eu virei biólogo por causa do Pantanal, então eu sou candidato a ser seu estagiário lá no campo. Poxa, mas é um estagiário de muita alta monta, eu não dou conta de estagiário assim não, cara. Você vai ser sócio nos meus trabalhos, mas não dá para você estagiar comigo, não. Eu é que estou pleiteando um pós-doc aí com você. Então, Thiago, mais uma vez, obrigado aí por colaborar com a gente aí. Agradeço a sua participação aí e a bola está contigo. Deixa eu parar de dar o share screen aqui. Bom, a bola está contigo. Eu também tenho, Pantanal me influenciou muito, eu não conheço ainda, mas meu pai trabalhou muito tempo no Mato Grosso, a gente foi várias vezes para o norte do Mato Grosso. Uma das minhas primeiras experiências em biologia foi a coleção de chocolate surpresa do Pantanal. E né, a gente pirava mesmo naquilo, né? Na época era o que a gente tinha, né? E sempre me interessei muito, e agora está sendo esse sonho de consumo e trabalhar lá. Assim que a Covid nos permita, né? Estou me mudando para lá. Mas enfim, quando você me convidou para falar, eu fiquei um pouco na dúvida sobre um tema e tal, pensando como é que eu podia contribuir. Daí nós falamos em consultoria, a Karina me deu uma luz, falou, olha, por que você não fala aí no que você poderia, o que é consultoria, o que você não aprende na academia sobre a consultoria, né? Eu falei, olha, esse é um ótimo tema, porque né, realmente é uma grande dificuldade que todos nós que já demos consultoria ou damos em alguma fase da vida, acabamos nos deparando com ela, porque a gente realmente não aprende nada de negócio na academia, quando a gente faz biologia, né? O pessoal que faz engenharia florestal, que faz uma engenharia, ainda tem alguma coisa, ainda tem, né, uma economia rural, economia florestal, uma coisa assim. Agora o biólogo realmente não tem. Tem a botânica econômica que, em alguns casos, como o pessoal que faz biologia na Exalc, tem uma ecologia animal aplicada, que tem alguma noção de manejo animal e etc., mas ainda é uma coisa onde a elaboração de um projeto de trabalho, não só de um projeto de pesquisa, mas de um orçamento, abordagem a cliente, controle de custo, controle de gasto, etc., não é de forma alguma abordado, né? Então a gente pena um pouco, apanha bastante, e quando dá muita sorte, em alguma fase da vida, a gente começa a empatar o ganho de dinheiro. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha, vou compartilhar aqui com vocês e vou tentar ser o mais breve possível para não cansá-los
mas fazer uma explicação um pouco mais próxima da realidade da consultoria, né? O tema da palestra que eu vou ministrar é Desafios Práticos da Consultoria Ambiental, o que a graduação não te ensina. Então, basicamente, do que nós vamos falar. Primeiro eu vou me apresentar, o Alexandre já me apresentou, sou o Thiago Felipe Camargo e Timo, né? Aqui, para quem quiser entrar em contato mais tarde, está o meu e-mail, meus telefones, esse é o meu CR Bio. Minha empresa é a CIT Assessoria e Consultoria Ambiental. Aqui eu estou colocando a página, esse é o e-mail, o e-mail, a página, esse é o meu CNPJ. Como é que a CIT atua? Eu tenho atuado com médios e grandes mamíferos, né? Ecologia da paisagem, ecologia de comunidades, de populações, análises estatísticas e numéricas de dados biológicos. E a CIT especificamente atua na área de licenciamento ambiental, certificação florestal, diagnósticos e laudos de fauna e flora, sensoriamento remoto, cadastro ambiental rural. Bom, a primeira coisa que a gente pode abordar, que a gente pode pensar, para começar a dar uma introdução sobre o que você não aprende na academia, na faculdade, sobre consultoria, é o que é a consultoria ambiental. O que faz um consultor ambiental? Basicamente, ele assiste o empreendedor na execução, na obtenção do licenciamento ambiental nos âmbitos federal, estadual, principalmente, no meu caso, pelo menos, e municipal, e na certificação ambiental, florestal, agrícola ou pecuária, onde atua-se principalmente quando se está no setor florestal, com o FSC, que é o Forestry Stewardship Council, e com o Serflor, que é muito parecido, baseado no FSC, mas é da ABNT. É reconhecido internacionalmente, mas é feito em âmbito nacional. Tá? Então, você faz isso, licenciamento para os setores de energia, por exemplo, aterros sanitários, mineração e abertura de estradas, construção civil, e a certificação florestal, principalmente para a silvicultura. Tá? Bom, o papel do consultor é o de realizar os diagnósticos de fauna, flora, qualidade da água e etc. Daí você vai sair um pouco da área da biologia, da engenharia florestal, da engenharia ambiental, mas tem consultor que faz prospecção de minério, tem consultor que faz todo o embasamento geológico de uma obra, do empreendimento, e esses vão ter outras especialidades que não geólogo, que não biólogo, que não engenheiro florestal, vão ser geólogo, engenheiro estrutural, engenheiro civil, etc. O consultor emite laudos, dá pareceres, elabora relatórios, aponta soluções e delineia programas de mitigação e controle do impacto ambiental baseado nesses diagnósticos, nesses laudos, nesses pareceres e nos resultados que ele mostra nesses relatórios. Em outras palavras, o que você faz? Você respalda o empreendedor com material, dados e expertise que permitam ao mesmo submeter uma documentação completa, como aquela que o órgão pede, para que ele possa dar prosseguimento ao licenciamento ambiental. Ou você subsidia o empreendedor com a compilação, a análise de informações e a juntada documental que permitam ao mesmo prosseguir no processo de certificação de sua atividade junto ao selo de sua escolha. Por que eu digo prosseguir? Porque não é você que entra com esse pedido é do empreendedor. Você está lá para auxiliá-lo no processo, para dar suporte a ele no processo, para criar esse material que ele vai precisar no processo. Não é você que licencia, nem ele. Ele obtém a licença. Quem licencia é o órgão. Não é você que certifica, nem ele. Quem certifica é a certificadora. Tá? Então isso precisa ficar muito claro. Parece que é um mero detalhe, mas não é. Isso é uma questão de responsabilidades. Tá? Muito bem.
Quais são as modalidades de trabalho numa consultoria? Você faz o levantamento diagnóstico do impacto ambiental, que envolve visitas em campo. Esse é o Pedro Reina de Oliveira, um botânico que trabalha muito comigo. Você faz análise estatística dos dados, certo? E aqui vocês estão vendo a primeira, uma curva do coletor de aves, tá? Uma curva de acumulação de espécies de aves, não uma curva de coletor, mas uma curva aleatorizada de acumulação de espécies de aves. Aqui, a probabilidade de ocorrências de espécies de mamíferos por habitats nativos e habitats dentro da agricultura para um outro empreendimento. E aqui, cartas elaboradas para mostrar como é que é essa probabilidade de ocupação para macaco prego, cebus nigritos, e para Calitrix penicillata, sagui de tufo preto, na mesma área, na mesma região, que é uma área próxima a Ribeirão Preto. Essa é a Mata de Santa Teresa, que vocês estão vendo aqui, e aqui é a área onde vai ser um empreendimento imobiliário. Para subsidiar o licenciamento desse empreendimento, nós fizemos um estudo de fauna e calculamos a probabilidade de ocorrência dessas duas espécies, entre outras tantas, na paisagem, mas aqui eu estou mostrando esses mapas em particular para vocês, para essas duas espécies, e mostrando o contraste. Vocês podem ver que, em média, aqui na paisagem, de uma forma mais mediamente distribuída, o macaco prego ocupa a paisagem de uma forma mais ou menos uniforme, enquanto que o sagui de tufo preto concentra a sua predileção de ocupação, sua mais alta probabilidade de ocupação no interior dos fragmentos, e é muito mais alta no interior do fragmento grande, né? Demonstra aqui o nosso mapa, o destaque que a gente dá aqui para a área onde vai ser o empreendimento. Você pode observar que a probabilidade de ocorrência, ele vai ter um efeito, né? O empreendimento vai ter um efeito maior aqui sobre uma probabilidade de ocorrência de borda mais alta do macaco prego aqui, que ocupa mesmo mais as bordas nessa região, e vai ter um impacto menor sobre a probabilidade de ocorrência do sagui de tufo preto, ok? Isso aqui é só para ilustrar, para vocês verem como é que é o resultado de um diagnóstico, de um levantamento. O consultor faz o monitoramento do impacto ambiental, ou seja, ele vai fazer tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui são exemplos pontuais do que o consultor faz, é claro, tem muito mais coisa, isso aqui só para ilustrar um pouquinho, mas o monitoramento é isso no decorrer do tempo, tá? Então, são visitas a campo, as análises de dados, as elaborações de cartas e relatórios, anualmente ou 2 vezes por ano, por muitos anos, será o monitoramento do impacto ambiental. Nesse monitoramento, você está medindo o impacto do empreendimento ou do possível empreendimento sobre o meio ambiente, sobre as espécies de interesse, no decorrer do tempo. E com base nos levantamentos, nos diagnósticos e nos monitoramentos, ele elabora os planos de controle, mitigação e manejo do impacto ambiental. Então, essas são as modalidades de atuação de um consultor ambiental, tanto no licenciamento quanto na certificação, tá? As etapas de uma consultoria ambiental. Quando você realiza um trabalho desse, você normalmente, a não ser que você tenha sido contratado para fazer uma parte do trabalho específica, você, por exemplo, no meu caso, muitas vezes eu fui contratado para fazer o levantamento e o diagnóstico dos médios e grandes mamíferos. Então, eu fui contratado por uma outra empresa de consultoria ambiental, que era responsável pela nota, tinha um contato direto com o cliente, e eu ia a campo, com o meu equipamento, ou o equipamento deles, fazia o levantamento, a análise de dados, montava uma parte do relatório e mandava para eles. Se você está
um pouco acima nessa hierarquia, você é o titular da pasta, digamos assim, é você que prospecta o trabalho, faz o marketing, você é o dono da empresa, então você tem mais etapas no trabalho, além de mais responsabilidades. Então, a primeira etapa é a prospecção de clientes e o marketing, a elaboração da proposta quando você é chamado para concorrer, a elaboração da proposta envolve o orçamento, a proposta técnica e a proposta comercial, firmar o contrato, executar o serviço, elaborar o relatório, entregá-lo e, é claro, faturar. Né? Lembrando que você não trabalha sozinho e nem pode recrutar ninguém para trabalhar de graça para você. Tudo isso aqui é muito trabalhoso, é muito difícil de fazer, ninguém faz sozinho e você não vai chamar ninguém para correr, para trabalhar com você a troco de leite de pato, como se diz corriqueiramente. Mas se você ainda não pode pagar, você não entrou o dinheiro, ou você não tem fluxo de caixa, não tem um dinheiro guardado para pagar por essas coisas, você tem que chamar os seus parceiros e ser claro sobre os riscos e responsabilidades de cada um e sobre as possibilidades de ser agraciado com o serviço. Se o serviço ainda não é seu, por exemplo. Você vai concorrer por esse serviço. Então, você vai chamar, vai deixar muito claro pessoas que vão trabalhar com você, que elas podem ou não receber assim como você. Elas vão correr um risco. E tudo isso muito, como é que eu diria, transparentemente. Serviços que não vão ser remunerados pela conclusão do seu contrato, por exemplo, devem ser considerados como acessórios independentes e remunerados da mesma forma. Se você vai precisar de serviço de marketing, se você vai precisar de elaboração de plantas, de cartas que você não está capacitado para fazer, você não pode assinar, você tem que contar com capital para pagar por isso, tá? Mesmo que seja só para você elaborar uma proposta. É assustador, é caro, mas é assim que funciona. Se você chama um encanador na sua casa, você paga para ele, não paga? Você não pode se dar ao luxo de chamar um profissional para fazer um trabalho para você e achar que você pode não pagar para ele. Você pode, sim, dividir os riscos de uma proposta com profissionais que vão trabalhar em parceria com você e assumir riscos junto com você. Agora, chamar profissionais que vão elaborar trabalhos necessários para a execução de uma proposta e que não estão envolvidos no risco final desse trabalho, é uma coisa que não pode ser concebida, seria uma desonestidade, seria uma coisa que não se pode fazer, tá? Bom, falando da prospecção e marketing, o que é a prospecção e o marketing em trabalho? Você tem que ter criado uma identidade visual, você tem que ter serviço de web, criar um e-mail institucional, fazer uma apresentação da sua empresa, divulgá-la e fazer uma busca ativa de cliente. A respeito disso, eu não tenho nada para dizer. Eu nunca aprendi a fazer. Então, eu peço desculpas, mas eu vou pular essa parte. Eu faço de orelhada, vou tentando. A única coisa que eu consegui fazer até hoje foi contratar quem faça a identidade visual, criar a identidade visual, e que eu contrato muitas vezes para fazer algumas postagens na internet, etc., e contratar quem faça a web, quem criou minha página, quem criou meu e-mail institucional, etc., mas paro por aí, tá? Vamos adiante, daqui para adiante eu consigo falar. A elaboração da proposta e o orçamento, o que você precisa considerar para fazer? Quando você é chamado para fazer uma proposta, a primeira pergunta que você faz quando você vai elaborar uma proposta é a pergunta. É o que vai nortear todo o resto do trabalho. É uma questão central que não difere em absoluto de um trabalho de pesquisa. Como é que você responde aquela questão em específico? Existem hipóteses a serem levantadas e testadas, e você tem que respondê-las. Como é que você responde a uma hipótese científica e tecnicamente?
com dados coletados através de métodos de coleta e analisados através de métodos de análise, que são adequados uns para os outros. Você não foge da ciência nesse momento. Isso a academia te ensina. Isso vai determinar quais serão os dados, quais são os métodos de coleta e quais são as análises aplicáveis, vão determinar a todas as etapas seguintes. Ou seja, seu trabalho vai ser dimensionado em cima do seu conhecimento acadêmico. Tá? Como é que é esse dimensionamento? Quantas pessoas, de que profissões, de que expertises serão necessárias, em que número e por quanto tempo em campo? Essa é a primeira delimitação do seu trabalho. O tempo de execução vai ser o número de dias de campo e escritório para cada área do conhecimento, quanto tempo você leva para obter licenças de coleta e manipulação do material biológico que você vai ter que fazer antes de sair para campo, como que você se desloca entre onde vocês vão ficar alojados. Normalmente você não vai trabalhar dentro do seu município de residência, as fazendas de eucalipto, minerações, plantas offshore de petróleo, futuras hidrelétricas ou hidrelétricas que já existem estão renovando licença de operação, estão fora do seu município de residência, muitas vezes. E muitas vezes você não pega uma só para fazer o licenciamento ou a certificação por vez. As empresas preferem fazer pacotes. Elas pegam, vamos supor, uma empresa de silvicultura de eucalipto no Maranhão. Ela vai pegar 4 ou 5 fazendas e pedir para que você faça a renovação e licença dessas 4 ou 5 fazendas ao mesmo tempo, porque ela vai te pagar a passagem para ir para o Maranhão, hotel para ficar no Maranhão, alimentação no Maranhão e vai levar uma equipe de no mínimo 5, 6 pessoas. Né? Então é mais vantajoso para ela já fazer um pacote fechado de um número X de fazendas. Né? Então você vai ter que se deslocar entre elas, ficar em uma determinada cidade ou mais cidades. Você vai ter que comer. Tudo isso tem que ser considerado quando você está estimando o tempo de execução do trabalho. Que materiais permanentes, materiais de consumo, quantas reuniões técnicas estão envolvidas, onde são essas reuniões técnicas, quem vai a elas, certo? Tudo isso influencia no tempo de execução do serviço, no número de pessoas, né? Tudo isso tem que ser considerado na hora do orçamento. Quais são as miscelâneas que você vai precisar? Você vai precisar de barbante para cercar uma parcela de vegetação, ou tantas parcelas de vegetação? Você vai precisar de fita zebrada para colocar, para marcar onde está a sua armadilha fotográfica? Você vai precisar de jornal, madeira, e barbante para fazer cicatas, você vai precisar de álcool, tudo isso tem que ser levado em consideração. E os imprevistos, e tudo pode dar errado. Tudo pode ir por água abaixo. Você pode chegar, tá com tudo planejado, tudo certinho, chegar lá e chover. 15 dias seguidos, torrencialmente. Você não consegue chegar na área nem de 4x4. Tudo tem que ser considerado, tá? Muito bem. Ainda sobre a elaboração do propósito de orçamento, você considerar a equipe é o mais importante, porque o capital humano é o mais importante. Você tem que avaliar muito bem o currículo vitae dos seus colaboradores. Quem é que vai ser seu parceiro no trabalho? O cara tem que ter prática no que ele vai fazer. Não adianta você contratar um botânico, você vai levar a campo, e ele manja muito de Mata Atlântica, mas você está levando o cara para o miolo do cerrado. Não adianta você contratar um cara que manja muito de cerrado, você está levando ele para a Amazônia Oriental. Né? Então você tem que considerar muito isso. Outra coisa, você pegar um cara que é excelente acadêmico, mas não entrega relatório, demora um século para entregar relatório. Né?
ele não tem agilidade para processar dados, não tem agilidade para analisar, ou então uma pessoa que é meio alérgica a campo. Vocês já trabalharam em campo, vocês sabem, tem aquele pessoal que você leva a campo, o cara pisa no campo, ele tem enxaqueca, ele tem problema com gordura para comer, não dá para levar a pessoa que tenha muita restrição alimentar para o campo. Você não vai achar muito restaurante vegano, você não vai achar em Imperatriz do Maranhão, por exemplo, né? Em Paragominas, né? Em Parauapebas, em Três Lagoas, não tem muita opção, né? Você vai ter que levar pessoas que são um pouco mais rústicas no trato, né, diário, e que aguentam um pouco o tranco, né? Então, por outro lado, né, você tem que valorizar os seus parceiros, tem que remunerá-los adequadamente e fazer com que eles participem do trabalho. Eu costumo ser bastante democrático nos meus trabalhos. Eu contacto todo mundo antes, peço opinião de todo mundo que vai trabalhar comigo. Quanto tempo você demora para fazer esse trabalho? O que você precisa? O que você já tem? O que você não tem? O que você propõe, né? E firmo contratos temporários com cada um que vai trabalhar comigo. Porque como a gente não tem assim um projeto que seja um carro-chefe grandão que você vá tocando no decorrer do tempo, não compensa. E muitas vezes, mesmo quando você tem isso, a experiência mostra que não compensa hoje em dia, numa firma de consultoria, você ter cargos contratados em carteira. Muito dificilmente. Você vai ter ali um ou dois colaboradores que são fixos, o resto do pessoal é temporário, vai e vem mesmo, porque a grande maioria dessas pessoas tem as suas próprias empresas, né? E fazem a mesma coisa que você. Você pode vê-las como seus concorrentes diretos ou você pode vê-las como seus parceiros. Você pega serviço e os chama para trabalhar e eles fazem a mesma coisa com você, né? Uma outra coisa a ser considerada muito atentamente é a hospedagem e alimentação. Como a gente estava falando ali antes, as distâncias, você tem que fazer um balanço entre a distância e a qualidade, né? Você não vai levar o povo que você tirou de casa também para trabalhar no meio do mato para comer no chão em saco de estopa o tempo inteiro. Tem que levar o pessoal para jantar, para almoçar, ter um bom café da manhã, ficar num hotel razoável para ter um bom descanso, a não ser que você esteja num lugar onde, por exemplo, a firma tem um alojamento lá retirado, e isso facilita demais o seu deslocamento, porque o lugar é muito distante, isso e aquilo. Isso acontece com muita frequência também, mas havendo a possibilidade, hospede bem, forneça uma boa alimentação e veja esse equilíbrio entre as distâncias a ser percorridas e a qualidade da alimentação e a hospedagem. Porque também tem uma coisa muito complicada. Primeiro, para quem vai trabalhar com ornitologia, por exemplo, e com herpetologia, o cara trabalha com ornitologia de manhãzinha no campo. Então você tem que se deslocar, às vezes, por grandes distâncias, tem que sair muito cedo. Se você vai trabalhar com ornitologia, com herpetologia, fica no final da tarde no campo, então volta tarde. Você não vai ficar fazendo várias viagens, vai todo mundo para campo super cedo e volta todo mundo do campo super tarde. Então, quanto menor a distância que você precisa percorrer, melhor, né? Então, esse planejamento é muito importante. Você tem que ver onde é que você hospeda, onde é que você vai ter onde comer, se compensa estar voltando na hora do almoço ou parar num posto de gasolina ali por perto, que tenha uma comida razoável para almoçar, ou levar um lanche para campo na hora do almoço, depois você janta muito bem, entendeu? Então tem que ter todo esse planejamento, todo como é que eu diria? Esse ajuste inicial tem que ser muito bem visto antes de começar o trabalho, para você não ter susto depois e não atrapalhar o andamento, porque você faz tudo no limite de tempo sempre, né? O deslocamento, né, que passa por isso também, tem que ser muito bem planejado. Você tem que ver
quantos veículos que você vai usar, o tipo de veículo que você vai usar, as estradas que você vai usar, as fazendas que você vai visitar, os empreendimentos comportam veículos simples de passeio, seu equipamento pode ser carregado em veículos simples de passeio, ou você vai ter que alugar 2 SUVs, ou você vai precisar de pelo menos um 4x4, né? E quando eu estou falando 4x4, eu não estou falando desse Jeep Renegade 4x4, não é um 4x4 de brinquedo, eu estou falando uma Ranger. Estou falando numa L200, no pior dos casos, com ângulo de entrada e ângulo de saída satisfatórios, para você passar em buraco, para você passar em pedra, né? Dependendo do empreendimento que você vai visitar, né, você precisa de um carro que comporte, que passe, que vá, né? Houve épocas da gente prestar serviço, e ainda há, e há lugares que a gente presta serviço a cavalo, porque não se chega de carro, você deixa os carros na entrada do lugar, ou a pé, né? Depende do que você está fazendo, você deixa num açaizal, por exemplo, você para o carro no lugar e entra na água, não tem muito o que fazer, né? Você tem que ver os caminhos, as estradas são asfaltadas, onde é que você abastece, quanto você paga de pedágio, né? Tudo isso tem que ser contabilizado. Você vai fazer tudo isso com veículo próprio, né? Ou compensa você alugar veículos? Às vezes você concentra um volume tal de trabalho num período em um determinado lugar que compensa você fazer aluguel mensal de veículo, né? Você cadastra a tua empresa numa empresa, numa locadora de veículo. Hoje em dia está muito mais fácil. Falo por experiência própria, agora durante a pandemia ficou muito fácil de fazer esse tipo de cadastro. Antigamente as locadoras eram super exigentes para fazer isso, agora como teve muito pouca saída, elas deram uma facilitada. Então você cadastra a tua empresa numa locadora de veículo e você faz uma modalidade de aluguel mensal que é muito mais em conta, certo? Então aí mostrando uma equipe de trabalho, ali ao fundo é meu irmão mais novo, aqui à minha frente estão Gustavo, um grande amigo e colaborador, atrás é o Carlos Cander Galhardo, colega e amigo da vida inteira, um ornitólogo experiente, amigo do professor de vocês, do Alexandre Martins. Aí nós estamos no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, realizando um trabalho para Eldorado, e estamos comendo numa churrascaria, super bem hospedados, né? E isso aí é só para dar um exemplo tá todo mundo sorridente, satisfeito, feliz, né? Mesmo que as condições de trabalho sejam extremamente difíceis, um calor brabo numa seca feroz, pegando carrapato aos borbotões, mas tá todo mundo sorriso no rosto. Aqui as condições de trabalho numa Ranger, atravessando o Piauí com o Gustavo. A gente chegou em uns rios que estavam enchendo, então se a gente não estivesse de 4x4, provavelmente a gente não teria conseguido realizar os trabalhos. Aqui são estradas do Maranhão, eram estradas asfaltadas, então tanto tem condições muito ruins, como tem condições muito boas, que às vezes você nem espera. E aqui é um lugar muito curioso, que é entre o Piauí e o Maranhão. Vocês estão vendo aquelas plaquinhas ali atrás, colocadas nos postezinhos? São placas de carro. Na época da cheia, essa água aqui, que atravessa uma manilha aqui por baixo da estrada, que está arrumada, ela toma toda a estrada. Quando você passa de carro aqui, na época da cheia, a sucção da água arranca a placa do carro. Aí o pessoal que vai encontrando as placas na seca vai colocando aqui do lado, caso o dono passe de novo na seca, ele pode encontrar a placa do carro dele aqui, tá? Então eu coloquei isso para ilustrar a variedade de condições que você pode encontrar para trânsito, por exemplo, tá? Tudo bem. Peço desculpa a vocês por um slide cheio de texto, mas eu precisava porque eu preparei essa apresentação meio rápido e não ia lembrar.
mas não prestem atenção no texto. Prestem atenção no que eu vou falar. A elaboração da proposta, nesse caso a técnica, para isso é melhor que você tenha um modelo, siga um roteiro lógico, tá? Não é de forma alguma um projeto de pesquisa, é uma proposta de serviço. Seja conciso, seja direto, seja objetivo, não se alongue nos métodos, cite-os, apresente-os de forma adequada, mas não ensine. Você não está ministrando um curso, você está resolvendo um problema prático. Cite as fontes, dê os devidos créditos, é claro, atenha-se ao aceito pela legislação e pela comunidade científica, ou seja, há espaço para inovação, há espaço para entrar com novas propostas, com novidades científicas? Há, mas saiba no que você atira, saiba no que você aposta. Tem coisas que requerem mais agilidade do que rebuscamento, tá? Você precisa ser assertivo, você precisa colocar as coisas da maneira que os órgãos ambientais, que as certificadoras aceitem. Consulte a legislação. Eu não estou me atendo à legislação aqui, não estou apresentando as leis, as normas e etc., porque eu acho que isso a academia ensina. E você tem bibliografia para tanto e onde procurar. Eu tô procurando ir por um caminho onde nós vamos falar mais das nuances do trabalho, daquilo que a gente não vai achar muito em lugar nenhum, tá? Então, se atenha ao que é aceito, consulte a legislação, consulte as normas, consulte as regras do trabalho antes e veja o que você pode apresentar. Baseado nisso, você faz a sua proposta em termos de método, tá? Seja rígido científica e tecnicamente. Não aceite fazer picaretagem de forma alguma. Nada aquém do necessário para responder a pergunta ou resolver o problema, tá? No momento em que você aceitar fazer uma coisa errada, fazer uma coisa ilegal, ou como hoje é o costume se dizer, infralegal, você só vai fazer isso. Você só vai ser solicitado para fazer este tipo de lambança, tá? Não faça. Não vale a pena. Uma coisa muito importante no trabalho de proposta técnica é a formatação. Use a sua identidade visual. Use papel timbrado, use as suas cores, use as fontes que foram desenvolvidas para você, use os seus logos, use fundo branco, por favor. Pode ser que o seu cliente queira imprimir a sua proposta e mostrar para o chefe. Você já pensou se você usa um fundo verde, azul, cor-de-rosa, cinza, o que quer que seja? Você corre o risco de levar o cliente à falência para imprimir a sua proposta. E ele vai reclamar. Ele pode não reclamar para você, mas o chefe vai reclamar. O setor onde ele trabalha vai reclamar. Alguém vai achar ruim. Então, fundo branco. Apesar de você usar um papel timbrado, usar as suas cores, usar as suas fontes, colocar os seus logos, é limpo, elegante, simples. Use um texto correto e conciso. Observe a ortografia e a gramática. Ah, mas ninguém mais liga para isso. Liga sim. Ninguém repara nisso. Repara sim. Há quem ainda saiba português. Existe, acredite. Sem linguagem jurídica, você é consultor em meio ambiente. Escreva como um consultor em meio ambiente. Use a ABNT para suas citações, para paginação. Ela está lá para isso, para nortear o que não tem norma. Se a empresa mandar um modelo para você, use o modelo da empresa. Se o órgão tem um modelo, use o modelo do órgão. Se você não encontra modelo, ABNT. Tá bom?
Inclua figuras e tabelas essenciais. É importante que o cliente saiba que você tem clareza da questão, sabe onde fica o empreendimento, as dimensões do mesmo e que tem um cronograma bem definido e execuível, que você consegue fazer o serviço. Tá? Dito isso, eu vou mostrar para vocês, antes de partir para a proposta comercial, um exemplo de uma proposta comercial, técnica, tá? Vamos lá. E vou pedir um favor para vocês também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sintam-se à vontade para me interromper. Isso não é, em absoluto, uma palestra, um monólogo, tá? Fiquem à vontade para me interromper, não tem problema nenhum, a gente para, eu explico, a gente conversa, tá bom? Estamos aqui para bater papo mesmo, tá? Bom, isso aqui é um exemplo de uma proposta técnica no meu modelo. Então, essa é uma proposta técnica de monitoramento de fauna para o ano de 2020. Para uma empresa, essa proposta não saiu, então não tem problema nenhum em mostrar para vocês. Vejam aqui que eu faço uma capa, muito simples, ponho minha marca d'água, não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Aqui embaixo eu ponho um cabeçalhozinho, pequenininho. Já na primeira página, na página do sumário, eu coloco meu logo, um sumário que está com alguns errinhos, porque de tanto mexer na proposta ele ficou com alguns errinhos aí. E aqui eu ponho um cabeçalhozinho com o meu telefone, meu e-mail, a página da minha empresa, o meu CRB, o meu nome. E vai, a proposta eu identifico o cliente, que aqui vocês já viram e não era para ver. Identifico o cliente, o objetivo da proposta, os métodos que vão ser usados para aves. Então, tem um parágrafo aqui falando de aves com as bibliografias. Para mamíferos, como é que serão os métodos. Como é que será a análise de dados, como é que vai ser estimado o esforço amostral, uma tabela com o cronograma, quais serão os entregáveis, quais são os produtos que eu vou entregar. Né? Então, aqui, caracterização e avaliação da composição, a listagem de espécies, material fotográfico, o mapa com a localização dos registros, os registros fotográficos, a informação que possibilite a criação de um banco de dados, avaliação da dinâmica sazonal, avaliação da presença de impactos, elaboração de ações de mitigação, resultado das análises, comparação com dados obtidos em anos anteriores. Isso aqui tá desse jeito porque isso já veio do cliente. Isso aqui foi copiado e colado praticamente do escopo do cliente numa proposta, tá? Aí aqui a gente elabora o cronograma para mostrar para eles. Né? Aí na proposta, o que eu costumo colocar? Uma descrição no final da minha empresa, né? O que ela faz, um históricozinho dela, o endereço, o telefone, o e-mail de contato. Aí eu ponho um resumo do meu currículo, os trabalhos técnicos que eu já realizei, que a CIT já realizou listados, né? Depois eu ponho um resumo de quem vai coordenar o campo para mim, o ilustre Maurício Tassoni Filho, foi o escalado, ele é um ictiólogo que é da minha mais alta confiança. A mastofauna seria feita pelo Jairo Alves Júnior, um colega muito bom nisso também, e a avifauna pelo ilustre Dr. Carlos Ernesto Cândia Galhardo, né? E, por fim, eu ponho as referências, certo? Muito bem. Vou agora prosseguir com a palestra com vocês. Vamos lá. Vou compartilhar novamente a nossa apresentação. Aqui está ela. Muito bem.
E vamos passar da proposta técnica, que eu mostrei o exemplo para vocês, para uma proposta comercial. O que você precisa considerar numa proposta comercial? Assim como na proposta técnica, identifique-se a sua empresa, a você próprio, como, ou quem quer que seja o representante técnico que vai tomar conta do serviço. Identifique o cliente para que ele saiba que você tem clareza de para quem você está mandando a proposta. Discrimine o serviço, coloque um resumo rápido do que vai ser feito, delimite as responsabilidades, quem é que entrega o que e quando, certo? Quais são os entregáveis e responsabilidade de quem são. Vocês já vão ver isso, eu vou dar uma ilustradinha. Quais são os produtos, quais os prazos para a entrega desses produtos, e deixe muito claros os valores, tá? Então aqui a sua proposta, né? Quais são os produtos que você vai entregar, em quanto tempo, os valores, quais os impostos e taxas que incidem sobre esse faturamento. Legal? Voltando aqui, vamos dar uma olhada numa propostinha técnica, numa propostinha comercial, como é que ela funciona. Rapidamente. Uma proposta comercial, o modelo que eu uso, pelo menos, é assim. Eu ponho lá de novo no meu papel timbrado, com o logo da minha empresa, o cabeçalho identificando. Aqui eu me identifico, meu endereço fiscal, meu CNPJ, meu regime tributário, código ISS, a data, endereço, falo para que estou aqui, qual é o serviço que eu vou realizar, um resumo da metodologia dos estudos, tá? Bem mais simples do que aquele que constava na proposta técnica. Os dados de responsabilidade da contratante, então vamos ver aqui. Aqui eu coloquei, primeiro, o que é da responsabilidade da contratante. Então, lembrando lá do slide que eu falei, responsabilidade de quem entrega o quê. Então, o que eu peço para a contratante? A carta planeal altimétrica dos limites da propriedade, reservas legais, apps, etc. O que eles têm averbado? A disponibilização da topografia atualizada das áreas, de todos os dados cadastrais das propriedades, ou seja, tudo que eu preciso para começar o relatório depois, tá? Outros dados podem ser pedidos durante a realização dos estudos. Quais são os produtos que eu vou entregar? Após o término de cada campanha, vai ser elaborado um relatório contendo, no mínimo, caracterização da fauna, listagem de espécies, material fotográfico, o mapa com a localização dos pontos amostrais, o registro topográfico, fotográfico. Após o término da última campanha, informações para um banco de dados, avaliação, como a gente tinha visto lá na técnica, só que aqui mais resumido. O prazo do serviço, isso aqui é muito importante, 6 meses a partir do início. Cada relatório parcial a cada 15 dias, a partir do final de cada campanha de campo. O valor, você vai discriminar o valor aqui, quanto vai custar o serviço. E detalhar os valores. Quanto é de honorário e a porcentagem? Quanto é de deslocamento e a porcentagem? Quanto é de estadia e a porcentagem? Alimentação, reunião técnica, material, lucro, imposto líquido, imposto bruto. Por quê? Por que líquido e bruto? Esse é o imposto calculado sobre o valor líquido do trabalho. Esse é o imposto que você vai cobrar. Ou você vai perder dinheiro pagando imposto. E é de bom tom que você seja transparente e mostre isso para o cliente. Porque apesar do que pode parecer, às vezes tem gente que é um pouco assim, escuta, mas veja, não pode cobrar assim. Pode sim, vai dizer que você não cobra assim. Que a empresa onde você trabalha não faz isso. É claro que faz. É assim que se faz, tá? E aqui você detalha os impostos. Por que você cobra 14,33 de impostos, que viram, na verdade, 16,73% do total? Você paga isso de COFINS, isso de PIS, isso de RPJ, isso de CSSL, isso de ISSS, tá? Seus dados bancários, as condições finais, certo? Muito bem.
Voltando, então, à nossa apresentação. Falada na proposta comercial, vamos para o contrato. O que você precisa considerar na hora de formalizar um contrato? Tem um modelo de contrato também. Para ter um modelo de contrato, é legal você consultar o seu contador, tenha sempre um contato com o advogado, se possível, porque você vai pagar o contador e você vai pagar o advogado. Quer você pegue serviços ou não, se você os contratar, você paga. Eles não vão aceitar correr riscos junto com você como seus parceiros o fazem. Tá? Então, tem isso em mente. Você precisa ter uma gordurinha. Às vezes são serviços pequenos, às vezes são serviços que você faz como autônomo para poder pagar consultor, pagar um escritório de advocacia para você poder montar contrato, tirar nota, fazer contabilidade, recolher impostos, etc. É claro que isso vai depender do seu volume de trabalho e fôlego, ou seja, o dinheiro mesmo, né? Estabeleçam, forem uma comarca para ficarem responsáveis pelo contrato. Observe cada detalhe, as responsabilidades, multas, tudo é importante. Não proteja só você, mas também o seu cliente. Seja honesto, você não precisa ser generoso. Ele não vai ser com você, provavelmente. Tá? Generosidade é outra história, não é uma questão de negócio. Generosidade, voluntariado e etc. não é trabalho remunerado. O trabalho remunerado que você faz prestando serviço é pago. Lembre-se, uma prestação de serviço é uma troca. Força de trabalho por dinheiro. Você não está pedindo um favor, você está fornecendo expertise. Tá bom? Então, assim, não há vergonha em cobrar. Você não precisa cobrar uma exorbitância. Ah, não, eu mereço ganhar muito. Merece, claro, é óbvio. Você está se formando na UFSCar, na USP, na Unesp, enfim, você está se formando com honra e louvor, você está estudando pra caramba, você merece ganhar muito, mas você não vai. Você vai competir com outras pessoas que também merecem ganhar muito. Então, apesar de você não ter que ser generoso e cobrar o piso, o mínimo possível para você levar um garfo à boca, você também precisa ser consciencioso a ponto de você não ficar sem trabalhar. Você tem que fazer esse balanço. Como é que você faz a formalização de um contrato? Um contrato em gaveta também tem validade jurídica, mas é melhor que você o lavre em cartório. É melhor reconhecer firma, certo? Assiná-lo. Quanto mais segurança, mais respaldado você fica. Tenha em mente que nenhuma das partes está autorizada a descumprir o contrato impunemente, mas você não possui um corpo jurídico bem remunerado, muito provavelmente. Você não tem um corpo jurídico como uma empresa de silvicultura, como uma mineração, como uma empresa de fornecimento de energia elétrica. Assim, você deve ser o maior interessado no cumprimento desse contrato, tá? Muito bem. A execução do serviço. Vamos para essa parte que... Aqui, grande parte do que você vai fazer, você aprende na faculdade. Você aprende os métodos de coleta, você aprende os métodos analíticos, você aprende a elaboração de texto, mas o que você não aprende é se virar nessa execução de serviço, porque mesmo que você esteja trabalhando num laboratório, você esteja fazendo um mestrado, uma iniciação científica com um grande pesquisador, o ritmo de trabalho, a forma de trabalhar são extremamente diferentes quando você está prestando um serviço para uma grande empresa ou para uma média empresa e quando você está fazendo um serviço de ciência, mesmo que aplicado, mas para a geração de conhecimento puro e simples. O que difere tanto? Primeiro, os prazos são diferentes. Enquanto em um você recebe sua bolsa, sua taxa de bancada e seu financiamento de pesquisa, e você estabelece alguns prazos que são
cujas deadlines, cujas datas limites serão estabelecidas pelo órgão de fomento e tem uma razoabilidade baseada no que se sabe da pesquisa, quando você trabalha para uma grande empresa ou para uma média empresa, esses prazos estarão atrelados à necessidade dessa grande empresa, a essa demanda de trabalho, a quanto tempo ela tem para dar entrada num processo para tirar uma licença para começar a operar. Há quanto tempo ela tem para dar entrada numa certificação para começar a exportar um determinado produto. Então, esses prazos vão ser muito mais apertados, mesmo porque eles não entram com um pedido de compra para começar, para te contratar e te pagar com uma antecedência muito grande. Eles não têm nem como fazer isso, né? Tudo isso é planejado com diretoria, com setor de compras, com setor fiscal, com financeiro, com administrativo e com a área de pesquisa e desenvolvimento ou a área de meio ambiente de uma empresa de silvicultura, ou com uma hidrelétrica, ou com uma mineração, ou com uma empresa de construção civil, ou com uma concessionária de estrada, de rodovia. Então, você há de considerar que a dinâmica é muito diferente daquela da pesquisa. Então, seus prazos são muito mais exíguos, sua agilidade tem que ser muito maior, e como você cobra em cima do que trabalha, você não pode estender demais esses prazos, ou seus preços, seus orçamentos, vão ficar muito grandes e você vai perder competitividade, tá? Então, assim, use ferramentas offline e digitais, ferramentas que têm interface online, mas que você pode usar offline. Mapas e formulários em celulares e tablets ajudam muito. Você pode fazer upload a hora que você chega no hotel. Você preencheu o formulário lá no campo, no seu celular, né? Você monta o formulário e tal, você monta antes, deixa ele do jeito que você quer, monta os mapas, já baixa as rotas no Google Maps, por exemplo, já deixa baixadas para você percorrer as estradas e etc. Deixa tudo baixado, tudo disponível offline, e depois você atualiza o que você mexer online quando você voltar no hotel, né? No hotel, no alojamento, onde você tiver acesso à internet. E existem soluções para isso muito boas hoje em dia. O ADK Collect é uma, a Venza Maps é outra, onde você usa PDFs georreferenciados para acompanhar o seu caminho, marcar pontos, coletar dados. QField é outra. Se você é um usuário de QGIS no seu computador, você consegue instalar o QField no seu celular e baixar os mesmos planos de informação do seu computador, é claro, com algumas restrições. Você vai fazer recortes para diminuir um pouco o volume, né, de memória, e colocar no seu celular para fazer marcações, para observar e para ver em tempo real o seu deslocamento pelo mapa e tal, ver onde você está, se você está nos pontos certos, etc., no seu celular. Por outro lado, apesar disso, né, aqui, use o seu celular, então você pode usar mapas offline, você pode usar formulários offline, mas não se fie só nisso. Baterias acabam, aparelhos caem, molham. Tenha um GPS de mão, tenha uma máquina fotográfica, tenha uma bússola. A gente tem declinação magnética, mas o norte está mais ou menos sempre no mesmo lugar. Se você soubesse orientar e tiver uma bússola, que é uma coisa que tem mais ou menos 5.000 anos de uso, ainda vai funcionar bem. Tá? Tem uma bússola. E tem a caderneta, lápis, caneta, borracha, é claro, se você vai usar um lápis, uma lapiseira, né? Sempre consulte as condições do clima, das estradas, do trânsito, para você poder se deslocar com segurança, com tranquilidade, saber onde você está indo. Faça tudo com antecedência, seja previdente.
e contrate assistentes locais confiáveis. Ninguém conhece melhor o local do que quem nasceu ou vive lá. Os seus especialistas são os especialistas. Agora, quem vai bater facão o dia inteiro, carregar material, mostrar para você onde é que passa, para aqui, para lá, quem é o seu fulano, quem é o seu beltrano, por dentro da fazenda de quem você vai passar, vai ser quem mora ali. Então, contrate gente dali para trabalhar com você. Dê preferência para os locais. Tá bom? Muito bem. Ainda sobre a execução. Use EPI. Botas e perneiras adequadas. Chapéu ou boné, capacete, se necessário. Luvas de raspa ou borracha. Depende da atividade. Você vai trabalhar com morcego, você vai trabalhar com sapo, com rã, com cobra, né? Óculos de segurança, se você vai precisar deles, por exemplo, se você vai passar dentro de uma plantação de eucalipto e você não está identificando aves, você corre o risco de um galho entrar no seu olho, etc. Então, durante o deslocamento, use óculos de segurança, protetor solar, camisa, capa de chuva, agasalho em condições de temperatura baixa, repelente de inseto e de carrapato. Você pode usar repelente de carrapato, existem alguns repelentes que repelem carrapato, né? Observe os CAs adequados de cada atividade. CA é o cadastro daquele equipamento, que diz para qual NBR ele atende. Por exemplo, para bota, se ela é para calor, se ela é para eletricidade, se ela é para solo molhado, para óleo, para solo com óleo. Então, observe o CA. Você normalmente vai observar um CA para você usar uma bota para perfuração e picadas, tá? Tem em mãos remédios e curativos tais como antihistamínicos, bandagens, pinças, gaze, água oxigenada, anti-inflamatórios tópicos, né? É muito importante. Você pode, de uma hora para outra, tomar uma picada de um inseto. Você pode ter um objeto que entre no olho, um objeto que entre na pele, embaixo de uma unha, né? Então, quanto à segurança, exija o uso pelos seus colaboradores e forneça o EPI caso seja necessário. Nada pode restaurar uma vida nem a saúde perdida, não se iluda. A debilidade é muito bonita nos filmes blockbusters. O Indiana Jones passa por baixo das portas que estão descendo, né? Os aventureiros fazem as coisas mais estapafúrdias e tal, mas não combina com o trabalho de campo. O que puder dar errado, vai dar errado. É o enunciado da lei de Murphy, tá? Evite horários inadequados, exposição a perigos desnecessários, riscos demasiados ou exagerados. Seja prudente, tá bom? Para elaborar o relatório, voltam aqui algumas das mesmas recomendações que foram feitas para a proposta técnica, principalmente. Eu não vou mostrar um relatório para vocês, não vou cansar vocês com um relatório, principalmente porque o relatório já é uma coisa muito mais pessoal, vai muito mais do seu estilo. Mas você tem aqui também um modelo seu, né? Só que aqui tem algumas peculiaridades. Quais são as peculiaridades de um relatório? Você começa um relatório, assim como um trabalho de pesquisa, um relatório de pesquisa, por um resumo executivo. Vai fazer um resumo de tudo que foi feito ali, começando esse resumo executivo pelos principais resultados. E o relatório também começa pelos principais resultados. Você não começa com resumo, introdução, material e métodos, como se você estivesse escrevendo um artigo, ou uma tese, ou uma dissertação. Não. Relatório é relatório, é outra história. Você está escrevendo para alguém que não se interessa em absoluto se os mamíferos começaram a se irradiar depois da extinção dos dinossauros. Eles não estão interessados nisso. Eles não querem saber se existem tantas espécies de borboletas da América do Sul. Eles querem saber quantas espécies ameaçadas você encontrou, se elas são impactadas pelo empreendimento. E o que eles têm que fazer a respeito. Então, comece por um resumo executivo. Esse resumo executivo começa pelos seus principais achados,
e depois vêm os seus principais achados, apresentados e discutidos de uma forma muito concisa, muito objetiva e antes de qualquer coisa. Aí você coloca os seus métodos, de uma forma também concisa, bem resumida, os materiais utilizados nas coletas, as análises, os mapeamentos. Em seguida, você pode colocar uma revisão bibliográfica mais extensa e discorrer mais sobre os resultados observados. Em seguida, você põe suas referências bibliográficas consultadas, as citadas e as consultadas, em ABNT, né, no formato ABNT, e depois os anexos, listas completas de espécies, tabelas grandes com dados brutos, memoriais de cálculo, os mapas em A2, em A3, etc., em diversos tamanhos, mas os mapas grandes agora. Dentro do texto, a gente já vai falar. O fundo branco, sempre. Esse relatório não é que alguém possa querer imprimir, ele será impresso. Ele tem que ser entregue ao órgão. Ele tem que ser entregue à certificadora. Então, ele vai ser impresso. Vai ser impresso, ele vai ser assinado, a sua RT vai ser assinada, vai ser anexada no relatório. Muitas vezes só se aceita um original. Então, essa coisa, a gente quer acabar com o papel para diminuir o impacto, mas tem que se lembrar que muitas vezes o original é exigido. Então, fundo branco. Formato simples. Formatação simples. Tá? A formatação simples, quando eu falo, não é para você não usar os recursos do Word. Se você quiser, você pode até usar LaTeX. Eu uso muito. Mas o formato é simples. Inclua figuras e tabelas essenciais no corpo do relatório. Não encha de tabela, só as necessárias. As figuras devem ser as que ilustram o seu texto e estar em boa qualidade. Por exemplo, para mim que trabalho com médios e grandes mamíferos, eu não posso colocar toda a foto de pegada que eu tirei. Tem foto que, para mim, serve para eu identificar o animal depois. Mas para a maioria das pessoas é um borrão na areia. Tá? Não serve para absolutamente nada. Então você pode incluir depois um relatório fotográfico ao final, nos anexos. Aí você põe todas as fotos que foram usadas na identificação de tudo. Mas é depois, dentro do relatório, você não põe toda e qualquer foto que foi tirada. No corpo, só o que realmente ajuda. Ao contrário do que é dito muitas vezes, muita gente fala, enche teu relatório de foto, enche de tabela. Não. Isso só chateia. A pessoa tem que parar de ler o tempo inteiro, olhar numa figura que não vai querer dizer absolutamente nada para ela. Então, muita ilustração só serve para poluir o relatório. Tome muito cuidado na hora de fazer os gráficos. Faça gráficos bons, bem ilustrativos, 2D principalmente, tá? 2 dimensões, coisa simples, que mostre o que você quer dizer. Gráfico demais, análise demais, estatística demais, só confunde. Confunde, quando a confusão é criada, ela volta para você. É você que vai ter que explicar. Tá? Então, simples, conciso, objetivo, limpo. Tá? Tudo bem. Quanto à entrega, entregue um rascunho do teu relatório antes para o cliente. Ele precisa saber o que você escreveu. Ele precisa aprovar o que você escreveu. Muito provavelmente ele não vai ter muita observação para te fazer, a não ser de forma. Olha, eu prefiro que você ponha tal coisa antes, que você mostre tal coisa, que você se alongue mais em tal assunto, que você nos ajude nisso, nos ajude naquilo e tal. Isso é uma coisa. Mas não é maquiagem. Você não vai inventar dado. Você não vai fazer incorrer em verdade. Você não vai excluir nada de essencial. Você não vai tirar dado. Você mostrou para o cliente. Se o cliente vier para você, olha, tal coisa não é bom para a gente mostrar. Pode ser que não seja, mas
foi detectada. Se você detectou que ocorre uma espécie em extinção lá no local, você tem que mostrar que ocorre aquela espécie em extinção lá no local. Se você não achou nenhuma espécie em extinção lá no local, você tem que mostrar que não foi achada nenhuma espécie em extinção lá no local. Então, isso independe da vontade, tanto da do cliente quanto da sua. Você tem que deixar isso muito claro. Uma coisa que eu costumo dizer muito é o seguinte: se você vai fazer um exame de sangue, vai a um laboratório de análise clínica, você faz um exame de sangue, ele vem positivo para uma determinada condição. Adianta você brigar com o laboratório e falar: eu não quero ter essa condição. Você vai ter a condição, e o papel do laboratório é mostrar para você. O seu papel é o mesmo. Você é um técnico que faz um diagnóstico e põe esse diagnóstico num laudo, relatório, que vai ser entregue para um órgão. O máximo que você pode fazer é falar para o cliente: olha, meu parecer é esse. Daqui para frente, se você vai entregar isso ou não para o órgão ou para a certificadora, é com você. Mas este é o meu parecer. Está aqui o meu parecer, está aqui a minha anotação de responsabilidade técnica. Daqui para frente é com você. E está aqui minha fatura. Estamos conversados. Entendeu? Então, esteja atento aos prazos, exija o mesmo dos seus colaboradores, revise tudo, peça ajuda, muita coisa pode passar na hora do cansaço, capriche. Os detalhes são importantes, sua linguagem, sua formatação, a diagramação, a aparência vão chamar a atenção, são seu cartão de visita, né? Esteja à disposição do órgão, do cliente, da certificadora, para tirar dúvidas. E voltando no que eu estava falando antes, eu tenho que frisar isso sempre: nunca discuta a legislação, nunca milite. Você não é o responsável pela visão filosófica, política ou legal do cliente. Ele o é. Tá? Você oferece um serviço que o subsidia para licenciar, certificar ou adequar seu empreendimento. Seu trabalho é pautado na lei, no método científico e na ética profissional. Há normas e padrões que o regulam. Todo o resto é conversa de botequim. Tá? Então, se ele tentar fazer com que você opine: ah, mas o que você acha do Código Florestal? Você não acha, você segue o Código Florestal. Entendeu? Você não acha nada do Código Florestal, você o segue. E ele tem que fazer o mesmo. Se ele acha alguma coisa do Código Florestal, pode publicar alguma coisa sobre o Código Florestal. Quando você achar alguma coisa sobre o Código Florestal, você também pode publicar sobre o assunto. Tá? Mas esse não é o espaço para você discutir o Código Florestal. Esse é o espaço para você ajudar que ele cumpra o Código Florestal. Ok? Tudo bem. A parte boa. Fatura. O trabalho entregue é um trabalho pago ou o trabalho pago é um trabalho entregue? O que vocês acham? Depende do acordo e do contrato. Se você acordou que você entrega e depois o cliente paga, trabalho entregue, trabalho pago. Se você acordou que você primeiro recebe, depois entrega, trabalho pago, trabalho entregue. Então, tudo depende do que você combinou. Por isso, muita atenção. Voltamos lá no começo. Proposta, contrato. O que você acordar e o que você puser no contrato é o que tem que acontecer aqui. Exija o cumprimento do acordo, mas não seja inflexível. Ajustes podem ser feitos, vocês podem fazer ajustes no contrato, desde que sejam razoáveis, e isso pode te ajudar a negociações futuras. Você fez um contrato esse ano por X reais. Houve uma inflação absurda, ou o material que você usa mudou absurdamente de preço, ou aumentaram as áreas. Você vai ter que fazer um reajuste.
Você tem que ter essa flexibilidade. Se você é flexível com o cliente, ele também será com você. Se você é extremamente inflexível com ele, inexorável com ele, ele também vai ser com você, né? Agora, é tudo dentro de uma razoabilidade, tem que haver um balanço, você não pode sair também dando presente, brinde, entregando a sua empresa de bandeja, porque empresa existe para se ter lucro. Do contrário, você pode trabalhar como voluntário. As ONGs admitem voluntários que podem até morar dentro delas, né? Agora, você trabalha para ter lucro, você tem que cumprir certas exigências e fazer com que outras sejam cumpridas. Fique atento aos impostos e taxas, seja honesto e exija transparência. Legal? Últimos conselhos. Conheça o seu ofício. Atualize-se. Esteja sempre um passo à frente. Leia, 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 leia a exaustão. Leia em inglês. Se puder, leia em outras línguas também. Eu não leio, infelizmente. Vocês são jovens, ainda podem aprender bastante. Se eu tomar um pouco de vergonha na cara, aprendo mais uma ou duas ainda, né? Mas leia. Assista vídeos no YouTube, para quem funciona bem, mas leia. Leia artigo, leia livro. Bom, é claro, né? Diga-se de passagem. Aprenda método. Atente-se muito a método. Método de coleta, método analítico. Atente-se sempre. Leia jornal, leia revista. Leia sempre, atualize-se, esteja atualizado, tá? Não se explique demais com o cliente. Você é um técnico, você não é um professor, você não é um sacerdote, tá? Só negocie de acordo com a gordura que você tem para cortar. Não corte na carne na empresa e fique sem ter o que ganhar. Trabalho não é para empatar, é para dar lucro. Não diminua o valor do seu trabalho, o esforço, a qualidade ou o valor dos seus colegas. Nunca. Não vista camisa de saco. Se você vestir uma camisa de saco, você não tira mais. Quem conhece ecologia e conservação é você. Seu cliente pode ter a opinião que ele quiser. Ah, mas eu acho que a lista de espécie ameaçada não devia ser assim. So sorry. Né? Eu também acho que devia ter paz no Oriente Médio e não tem. Né? Então, assim, não dê muito lado para esse tipo de questionamento. Claro, você tem que ter um certo jogo de cintura, você tem que ser político, você tem que ser educado sempre. Mas não se deixe levar por esse tipo de discussão. Isso não é uma demonstração de amizade, de interesse, é uma demonstração de tentativa de desvalorização do seu trabalho. Ele vai tentar amolecer você, ganhar você na conversa para diminuir o valor do que você faz. Isso só tem uma função, pagamentos. Tá? E bom trabalho. Eu não desejo boa sorte para vocês, eu desejo bom trabalho. Sorte é o acaso. E você não vai querer deixar nada na mão dele. Tá bom? Muito obrigado e abro para perguntas. Obrigado, Thiago. Conforme você ia falando aí, eu ia lembrando de vários casos que aconteceram comigo. Eu mesmo trabalhei com consultoria durante bastante tempo, né? Uma do carro eu lembrei perfeitamente. Uma vez eu tinha feito um orçamento, e aí demorou para ser aprovado e tal. E aí eu fui ver o orçamento lá, o orçamento do 4x4 era, sei lá, 6 pau o mês. E aí eu peguei um Corsinha, 1.300, falei, não, é esse aí mesmo. Corsinha 1.300. Rapaz, sorte que a gente estava em 3 dentro do carro, porque era atolar uma atrás da outra no areal. Vocês carregaram o Corsa, né? Carregamos o Corsa em vez de andar.
Não valia mais pagar 6 pau? Tu tinha andado de carro. Perdeu bastante tempo empurrando o carro. Pois Eu é. vou abrir para perguntas aí, se alguém tiver pergunta e tal. Tem alguém com pergunta aí? Patrick tem uma pergunta aqui. Você quer abrir o microfone, Patrick? Você quer que eu faça aqui para você? Em relação às propostas de emprego no licenciamento ambiental, tendo como base seus anos trabalhando no ramo, você notou alguma queda da demanda de serviço ao longo de sua carreira? Olha, várias vezes. Tem altos e baixos. Você tem períodos de muito trabalho e período de pouco trabalho. Tudo depende de duas coisas principalmente que observam. A primeira coisa é a economia, de forma geral. Se a economia está bem, só dá trabalho. Todo mundo quer renovar a licença, todo mundo quer criar novos empreendimentos, todo mundo quer certificar. Se a economia vai mal, ninguém investe. Quem investe, uma das primeiras coisas que se corta é meio ambiente, né? Tendo em vista que muitas vezes você trabalhar sem licença, às vezes uma cimenteira, uma fábrica de asfalto, uma coisa, consegue uma liminar na justiça para trabalhar sem licença, porque tem lá um juiz que é amigo e etc., e consegue demonstrar que ele vai perder muito dinheiro ou perder muito tempo tirando uma licença naquele momento. Então ele trabalha com uma liminar, até ele ter disponibilidade para tirar a licença. Isso acontece com muita frequência, mas depende da época. Outra coisa que acontece, quando há uma flexibilização maior das leis ambientais, como é o que está acontecendo agora, no nosso tempo de passar boiada agora, né? A demanda cai para caramba, obviamente. Ninguém investe em meio ambiente, ou como foi quando o Aldo Rebelo e a Cátia Abreu eram relatores e defensores da mudança do Código Florestal, 2010, 2011, 2012. Naquela época de insegurança, como é de novo agora, mesmo quem trabalha sério quer esperar para ver o que acontece para começar a investir de novo em licenciamento e certificação, né? Então, há altos e baixos, depende de duas coisas principalmente. Como eu já disse para você, só reforçando, economia e a legislação ambiental em que pé está, se ela está segura ou não. Beleza, o Vinícius tem uma pergunta? Pode ser pelo microfone aqui, Alexandre? Boa tarde a todos e todas, boa tarde mais uma vez aí, Thiago. Boa tarde, gente, nos últimos tempos, tem se encontrado aí nas discussões e nas comemorações, né? Todas afastadas, claramente. Boa tarde, Alexandre, e parabéns ao pessoal do NIDS aí por organizar a palestra, né? Eu, antes de fazer a pergunta, queria também convidar todos e todas que no dia 26, às 18 horas, a gente terá um bate-papo, uma live aí, junto com o deputado Alencar Santana e o professor Jorge Pantoja, que deu aula aqui na Lagoa do Sino, sobre o novo marco do saneamento básico e suas implicações no cotidiano aí das pessoas, né? Então, vou estar fazendo uma mediação com esse pessoal e convido todos, que é interessantíssimo. E aí, no de encontro, né, falando em novo marco, o Thiago falou muito aí a tudo que o trabalhador produz, tudo ele merece, né? Sim. E sobre o novo marco do licenciamento ambiental que veio sendo discutido, estava para ser discutido aí em fevereiro, né? Tinha até algumas conversas que o próprio proprietário, o próprio dono do empreendimento poderia fazer o seu licenciamento. Sim. Eu confesso que não estou muito por dentro, queria saber, Thiago, se você está mais por dentro disso, o que vem acometido, o que vem acontecendo. Obrigado. Eu não tenho acompanhado tão de perto, Vinícius, essa mudança na legislação. Eu confesso que para você que até por uma questão de saúde mental, porque é uma coisa profundamente irritante para quem tem alguma noção de lógica, né? Mas, assim,
O que vem acontecendo é que, de uma forma mais estricto senso, não vai chegar nisso, não é possível. Não tem uma tendência ao licenciamento ser autodeclaratório. É impossível. Essa é uma daquelas tentativas atuais de tentar ver até onde vai, de testar os limites da aceitação popular e da aceitação legal da flexibilização das normas, né? Essa é uma forçadinha para ver até onde vai. Eu não acho que isso vá render realmente, vá se consolidar realmente. Mas seria uma ameaça enorme, né? A tendência é que não aconteça. Mas, hoje em dia, não dá para a gente saber muito bem o que esperar, né? Eu acho que não chega nisso, mas, dada a falta de lógica dos nossos tempos, é um risco que se corre, né? O que seria desastroso, tanto em termos de mercado, para o mercado ambiental, quanto em termos ambientais diretos, né? Porque aí realmente passa qualquer coisa. Se você pode se autodeclarar, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou fazendo tudo certinho, ninguém precisa constatar, ninguém precisa diagnosticar, fica muito complicado. O nosso modelo de avaliação do impacto ambiental já é um modelo um tanto quanto enviesado. Se você pegar o modelo norte-americano, e aqui eu quero deixar muito claro, eu não estou puxando a sardinha para os norte-americanos, eu não sou um entusiasta dos Estados Unidos de forma alguma, mas a USGS, que é o serviço deles de geologia e que engloba um pouco de vida selvagem e etc., tem um setor todo que equivaleria ao nosso ICMBio, equivaleria ao nosso a alguns setores da CETESB, etc., que é voltado para fazer determinados monitoramentos, principalmente de fauna, de geologia, de flora, e esses monitoramentos são fornecidos de maneira pública para o país inteiro lá, né? Nós não temos nada parecido aqui. Então, quando o consultor vai a campo para fazer um levantamento, muito pouco ele encontra de uma lista pronta de espécies para um local, por exemplo, né? Para ele contrastar com uma lista de um grupo, né? Alguns grupos têm em alguns lugares, mas é muito raro ainda, né? Você tem checklist do estado do Mato Grosso do Sul, você tem checklist de alguns grupos para o estado de São Paulo, alguns poucos grupos para o estado do Mato Grosso do Sul, que eu conheço do estado do Mato Grosso do Sul, é de mamíferos, né? Para o estado de São Paulo, eu sei que você tem de mamíferos, você tem de aves, você tem, né? De forma geral, para o Brasil, você tem de aves, a da CBRO, do Piacentini, né? Que é excelente, mas é uma lista para o Brasil inteiro, né? Você não tem, assim, heatmaps, né? Para você dizer, olha, aqui você tem uma alta riqueza de espécies, aqui você não tem, aqui você tem um grande número de espécies em extinção, aqui você não tem. Se você fizer uma busca detalhada, você fizer uma modelagem mais profunda, você chega nisso, porque tem bases de dados boas, confiáveis, abertas em determinadas resoluções meio grosseironas, mas tem que você consegue acabar utilizando. Mas você não tem no nível que você tem para Estados Unidos e Suíça, por exemplo, para aves, por exemplo, né? Aves e anfíbios, né? Mas aí nós também estamos falando da Suíça, né, querido? Que é do tamanho de um campo de golfe aqui de Ribeirão Preto e fica no meio da Europa Central, né? Então, a coisa é bem diferente. Mas isso ajudaria muito. A gente tem uma base de dados e um programa, por exemplo, como o PPBio, né, que usa a metodologia Rappeld, que tivesse uma cobertura mínima nacional para gerar listas de espécies monitoradas,
iriam ajudar muito nessas tomadas de decisão, e na hora de você fazer coletas em determinados empreendimentos, você teria com que contrastar para falar, aqui tal população de tal espécie sofre tal impacto. Isso é uma falha muito grande na hora que você vai para campo, entendeu? Então você tem que sair do zero, normalmente para chegar em lugar nenhum, porque com o esforço que é realizado no campo, nas consultorias, e com os métodos que são aceitos e legalmente aceitos, tanto os de coleta como analíticos, normalmente se acaba não respondendo muita coisa. Então é meio complicado. Lenice, você faz a pergunta, Lenice? Lenice? Cadê Lenice? Lenice, você está com o microfone mutado. Você quer fazer a pergunta ou você quer que eu faça aqui? Bom, eu vou passar para o Alexandre, então. O Alexandre é nosso aluno aqui na Lagoa. Quais as recomendações ou os primeiros passos que você indicaria para a pessoa recém-formada em biologia e que quer ingressar em trabalhar com consultoria? Quais são os primeiros passos que você indicaria aí, Thiago? Olha... E se eu puder ligar já com a pergunta da Beverly, que está na sequência, né? Porque eu acho que ela é meio relacionada, assim, quais foram suas maiores dificuldades nesses anos de trabalho com consultoria? Sentiu dificuldade por não ter aprendido a empreender na universidade? Acho que dá para ligar. Eu acho que dá para ligar, sim. Eu acho que o primeiro passo, Alexandre e Beverly, procure faça um curso de empreendedorismo. Aprenda a organizar suas finanças, aprenda a organizar a fazer um orçamento, aprenda a recolher impostos, a recolher taxas. Eu acho que a Lenice está tentando falar. Oi, gente, meu computador travou. Tá bom. Por isso que eu não consegui. Mas responda, porque a minha pergunta é praticamente o que o outro Alexandre fez para vocês aí. E depois eu acrescento o que é. Tá, joia. Obrigado. Então, assim, procure aprender sobre empreendedorismo, procure preencher essas lacunas que você não vai encontrar na academia, na biologia, ou numa engenharia ambiental, ou numa engenharia florestal. Procure aprender isso, se desenvolver um pouco nisso. Formalize-se. De preferência, tenha um CNPJ, mesmo que você seja um empreendedor individual, para você poder recolher um INSS, para você poder emitir uma nota, né? É claro, desde que isso compense para você, não vai fazer uma coisa dessa no primeiro serviço que você vai fazer, óbvio, né? Mas tente se formalizar, né? Procure aprender a se organizar, a se proteger, né? Não aceite fazer trabalho onde não sejam muito claras as condições, onde você não tenha contrato, onde as pessoas não tenham muita clareza. Lenice, você pode mutar o seu som aí, Lenice, por favor? Está dando uma interferência aqui. Obrigado. Onde você não tem uma clareza, imagina, onde você não tem uma clareza muito grande do que esperar e do que o cliente precisa, né? Evite essas armadilhas. Isso são normalmente o que acontece em trabalhos assim, que você pega sem ter muita formalidade, é que o trabalho fica um cobertor curto. As pessoas puxam para cima, puxam para baixo, fica aquela coisa, né? Ele vai, ele vem, e ele acaba não indo para lugar nenhum, acaba virando mais gasto, mais desentendimento, né? É melhor que você tenha mais, faça coisas mais formais, mais tranquilas, e assim, desde que você possa, é claro, você não esteja matando cachorro a grito, dê preferência para trabalhos
que lhe paguem melhor e que tenham um volume de trabalho um pouco maior. Fazer coisas pequenas é muito interessante, muito importante, muito legal, mas é muito legal para quem já tem uma determinada consolidação e pode se dar o luxo de fazer pequenas coisas para manter uma firma em andamento desde que já tenha um carro-chefe. Você ficar fazendo coisinha pingada daqui, dali, dali, toma um tempo danado e não leva muito longe, entendeu? Então, dê preferência para coisa um pouco maior, mesmo que, mas eu estou sendo muito ousado. Tem que ser. Não tem outro jeito. Ou você ousa, ou você fica para trás. Essa história de que você está sendo muito ousado, qualquer coach, qualquer digital influencer, que são as coisas que os seres que hoje em dia têm voz ativa, vão dizer para você que você tem que ousar. Então, por que você não ouvir isso de um professor ou de um pesquisador? Ouse. Ouse sim, você tem que ousar. Você é bem formado, você foi bem orientado, você tem expertise, ouse. Ouse sabendo no que você está usando, entendeu? Não é para você escalar o Everest, é para você fazer um trabalho grande, é diferente. Tá? Tem mais alguma pergunta, gente? E o que eu recomendaria para os primeiros passos? Seria isso. Quais foram as minhas maiores dificuldades? A Beverly perguntou. As maiores dificuldades, Beverly, foram fazer o balanço entre ganhar dinheiro e fazer coisa bem feita, e fazer procurar serviço e entregar serviço, e agradar o cliente e fazer coisas que eu achasse que estava valendo a pena. Aplicar método científico válido para coisas que pareciam que eram para 3 anteontem, entendeu? Então, assim, essas foram as maiores dificuldades. Ajustar, fazer os ajustes, fazer os balanços e tal, são as maiores dificuldades. Essas formalizações também, como elaborar um contrato, como fazer uma proposta, como calcular um orçamento, sem saber em absoluto o que você está indo fazer. Você só sabe mais ou menos onde é que você está indo, você não sabe muito bem o tamanho da encrenca, muitas vezes. Quando você está numa concorrência, por exemplo, muitas vezes a firma não abre para você, não conta para você quais são as fazendas, quais as áreas das fazendas e tal, você vai muito às cegas. Então você tem que, num determinado momento, você pega o traquejo e você sabe que é uma estimativa, eles não estão esperando de você um número exato. Eles querem que você dê uma estimativa para comparar com outras estimativas e os ajustes serão feitos depois. Então, depois que você percebe isso, você fica mais tranquilo em relação ao que você está fazendo. Mas no começo, você se desespera, você acha que você está fazendo tudo errado, que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, etc. E até você aprender, é muito difícil. O muito mais difícil disso é porque no começo é muito difícil de você confiar em colegas e etc. para fazer esse tipo de coisa, porque está todo mundo mais ou menos ali na mesma pegada, de olho mais ou menos no mesmo pedaço de bolo. Então, fica aquela disputa meio à tapa, né? Depois, quando você vai ficando mais velho, que você já trabalhou com um monte de gente, já comeu 1 quilo de sal com cada um, já sabe em quem você confia, em quem você não confia, já sabe na mão, perto de quem você pode deixar o facão fora da bainha, você já está mais sossegado, já consegue fazer essas coisas com maior tranquilidade. Tem alguém com mais alguma pergunta? Tem eu. Diga lá. Tem eu, Lenice. Caiu a minha conexão caiu aqui. Boa tarde a todos. Bom, eu me chamo Lenice, né? Eu sou baiana e sou formada em biologia há 2 anos. Desde o meu 2º semestre que eu sempre trabalhei com essa questão de consultoria ambiental, mas como estagiária, né? Já fui a campo, fiz várias coletas. E aí você falou, Tiago, na questão lá da proposta, né? Que é sempre bom você colocar um mini currículo.
E aí eu te pergunto, como colocar a sua falta de experiência nessa proposta, né? Porque, assim, para a gente que está iniciando agora que eu voltei, né, a pensar nessa hipótese da consultoria, porque até então eu estava buscando um mestrado. Acabei desistindo, porque eu vim morar no interior da Bahia, e aqui é muito difícil. Eu sempre gostei da área de ictiologia, mas os ictiólogos da região são especializados em peixes adultos, e a minha praia mesmo é o plâncton, né? Então, aí agora mesmo que eu estou começando, e aí eu estou, né, fazendo curso de perícia judicial, né, para trabalhar na área, e buscando, assim, também a área de consultoria, porque eu descobri que você tem que trabalhar na sua área, além, e a perícia não pode ser a sua base, né? Você tem que ter lá a sua profissão, tem que ser expert na sua profissão, para poder você também dar... Falou. Acho que a Lenice caiu. Esse suporte para a minha vida toda. Eu trabalhei com isso, mas caiu de novo. Estão me ouvindo? Estamos, agora estamos de novo. Pronto. Então, a minha vida toda, a minha vida acadêmica foi trabalhando, mas na posição de estagiária, né? Sim. Aí eu queria saber como eu faço para poder colocar isso na minha proposta, né? A minha experiência, no caso, a experiência geralmente conta aquela que você realmente trabalhou como profissional e não como estagiário. Então, como abordar isso numa proposta? Veja bem, Lenice, quando a situação é tal que a gente está começando, é recomendável que a gente comece junto com pessoas mais experientes que a gente. A gente cria essas alianças, esses vínculos, essas parcerias. Você não encabeça um trabalho de consultoria como titular dele, do licenciamento todo, ou de todo o meio ambiente, um licenciamento, ao sair fresco e fagueiro, lépido e saltitante da faculdade. Você vai pegar alguém que já tenha feito, que já tenha alguma colocação no mercado, e vai trabalhar junto com essa pessoa. Você não necessariamente precisa trabalhar para ela exclusivamente, mas você trabalha junto com ela, entendeu? E essa pessoa é que vai encabeçar esses trabalhos, né? No meu caso, eu trabalhei muito com pessoas mais experientes do que eu. Eu trabalhei em empresa, eu trabalhei com orientadores que davam consultoria, eu trabalhei com colegas que eram mais experientes que eu. E aí você coloca esse currículo, que é o currículo da cabeça do trabalho, do consultor sênior do trabalho, vai ser de um sênior. Entendeu? Pode ser que seja você que prospectou o trabalho, que trouxe o trabalho, que fez a ponte ali, mas você tem que ter esse desprendimento, ter esse jogo de cintura para colocar alguém ali que garanta ganhar o trabalho. Entendeu? Entendi. Essa é uma jogada legal, assim, né? Entendi. Agora, essas pessoas... é conseguir essas pessoas, porque eu trabalhei a minha vida toda no Rio de Janeiro, e aí vim e terminei a faculdade na Bahia, e aqui a consultoria aqui na Bahia eu acho muito difícil, eu acho que é uma área bem carente mesmo, inclusive a área, né, marítima, que era a que eu geralmente estava acostumada, eu observei que aqui na Bahia você não acha, com uma costa dessa, você não acha muitos consultores dessa área. E aí eu acabei entrando numa pós de ecologia, que não tem nada a ver com o que eu realmente quero, mas eu estou batendo a cabeça aí, eu acredito que eu chego lá. Você também não desanimo, não. Como diria o pessoal, que não é uma coisa tanto da minha época, nem da época do Martensen, é uma questão de networking. Você tem que ir, né, tem que ir fazendo sua rede. Às vezes você pode até trazer alguém, esporadicamente, alguém que trabalhou com você lá no Rio para fazer uns trabalhos aí. Porque muitas vezes, Lenice, veja bem,
A princípio, a gente acha que pode não valer a pena pro empreendedor. Ah, não, mas vai trazer um cara de longe, vai fazer... Se não tem aí, vale a pena trazer de longe, sim. Às vezes vale a pena, entendeu? É uma questão de conversar, de ver o que a pessoa acha, de ver o quanto ela precisa, né? Porque uma prestação de serviço é uma questão de demanda e procura. Se existir procura, né? Você oferece, aqui não tem. Bom, trazer de fora então. E outra coisa, o seu mercado é assim, vamos supor, como você está dizendo, não tem quem faça, não há quem faça, então também não é um crime inafiançável o seu currículo não ser de uma pessoa super experiente. Se você tem experiência acadêmica mínima e você consegue executar, dar conta de executar o trabalho, meta a cara, põe o teu currículo do jeito que ele é, e quem não há como te contestar. Nós não temos profissionais assim aqui, mais capacitados do que uma pessoa com esse nível curricular. Então, é uma pessoa com esse nível curricular que vai ter que executar o serviço. Né? Eu acho que essa resposta que o Thiago deu para a Lenice também vai muito na direção do que o Alexandre perguntou, né? Quer dizer, eu acho que um excelente starter para você começar é ser estagiário, né? Inclusive o Alexandre está na graduação ainda, é ser estagiário de quem está fazendo consultoria, né? Sim. Então, às vezes você vai cobrar muito pouco como um estagiário, mas vai ganhar experiência na graduação, né? Já vira um auxiliar de campo, de fato. E aí acontece do titular aí, ou do sênior, um trabalho não poder ir, aí ele já sente confiança em você, você já vai no lugar dele, né? E aí você acaba aí ganhando assim, você, quebrando a inércia de estar parado, né? Começa a trabalhar de fato, e aí você vai ganhando como próprio aí, né? A Barwan, Thiago, perguntou quais as dicas você daria para iniciar a prospecção de clientes. Como é o nome dela? Barwan. Barwan. Eu costumo dizer que quando me fazem esse tipo de pergunta, a pessoa me aperta sem me abraçar. Porque, veja bem, essa é uma questão complexa. Prospecção de cliente depende do ramo que você está interessado, ao qual você vai prestar serviço. Se você vai prestar serviço para o ramo de silvicultura, por exemplo. Eu entrei no ramo de silvicultura meio que automaticamente. Eu trabalhei com o pessoal da silvicultura na época da graduação, aí eu trabalhei com o pessoal da silvicultura logo depois do mestrado, como funcionário de uma empresa, e aí eu fui meio que ficando. Mas muito do que acontece no ramo de consultoria acontece de uma forma meio orgânica. Você faz um trabalho, como o Alexandre colocou, você faz um estágio, você presta um serviço e vai passando de boca a boca, vai sendo indicado, vai indo, entendeu? As pessoas vão te indicando e etc. Tem gente que eu conheço, colega que eu conheço, que é um cara muito esforçado, um cara ótimo de Itapetininga, que é o Ivan de Maria. O Ivan ficava na porta da CETESB em Itapetininga com um panfleto da empresa dele, distribuindo para quem entrava e saía. Mas há quem não consiga fazer esse tipo de coisa, quem não vai ter tempo de fazer esse tipo de coisa, né? Mas, e para o Ivan funciona, o Ivan está aí prestando serviço, está aí otimamente bem. Mas não é para todo mundo que vai funcionar, não é todo mundo que vai poder ficar na porta da CETESB, não é toda a agência da CETESB que vai deixar o consultor ficar sentado na porta distribuindo panfleto também, entendeu? Então, assim, depende, tem diferentes estratégias nas quais você pode apostar. Uma página na internet que você divulgue através do seu Facebook, mandando
o seu link e postagens para os seus colegas, um blog, participar de listas de discussão, participar de grupos, são formas de você divulgar sua expertise, divulgar o seu trabalho, seu interesse. Agora, não existe melhor maneira de você fazer seu networking, a sua carteira de cliente, do que trabalhando. Então, a maneira mais tradicional, mais antiga e ainda mais eficiente, ao que me parece, pelo menos, de você conseguir clientes, é começar por baixo. Estagiar com alguém, trabalhar para alguém, conhecer as pessoas, fazer um bom trabalho e fazendo seu nome, espalhando a fama, levando seu trabalho para quem precisa dele e alcançando um mercado. Não existe uma forma mais lógica, penso eu. Mas quem sou eu? Eu estou de cabelo e barba branca, cada dia mais velho e mais ultrapassado. Então, vejam bem, o mundo de vocês é completamente diferente do mundo em que nós nos profissionalizamos. Então, a gente tem que ver, vocês já conhecem outras ferramentas que nós nem sabemos, não sabemos o nome nem que soletre. Então, a coisa vai mudando um pouco, a dinâmica vai mudando um pouco, mas a gente precisa ir se adaptando. Mas eu acho ainda que a forma mais eficiente é na prática, é trabalhando, é acompanhando quem já debruçou e bateu umas asas. Se você voa atrás no vácuo, você pega também a velocidade. Tá? Beleza. Bom, eu acho que eu vou encerrar, já estamos com 2 horas aí de palestra e perguntas, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, o Thiago deixou o contato dele, eu vou disponibilizar a gravação aqui da palestra e das perguntas também no nosso canal do YouTube. Vou deixar também na descrição do vídeo os contatos do Thiago, se puder, Thiago, para assim as pessoas que quiserem entrar em contato, elas podem entrar com outras perguntas e tal. Eu agradeço a participação de todos, agradeço mais uma vez o Thiago por ter colaborado com a gente aí, falando de um assunto tão importante que às vezes a gente não aborda na universidade, né? Nós temos, Thiago, lá na Lagoa do Sino, a gente não tem disciplina, a gente trabalha com eixos, né? É um projeto pedagógico muito diferente. E tem avaliação de impacto ambiental. Dos mesoconteúdos dentro de um eixo, inclusive, que eu atuo, trabalha com ecologia de paisagens, ecologia da restauração e avaliação de impacto ambiental no mesmo eixo de maneira integrada, né? Então, é uma tentativa de tentar, aí, sei lá, trabalhar de uma maneira um pouco mais multidisciplinar, pelo menos, aí dentro desses conteúdos, né? Então, obrigado mais uma vez, Thiago, porque eu acho que esse tipo de assunto que você colocou, muito palpável, muito importante para as pessoas que estão saindo da graduação, ou que já saíram da graduação, mas, de fato, a gente não apresenta esse tipo de conteúdo na graduação, acho que foi muito enriquecedora. Obrigado a todos aí pela presença. Convido novamente para assistir a palestra do Jefferson, né? Que vai ser no dia 24, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui, 26 de agosto, uma quarta-feira, essa vai ser às 14 horas, então convido a todos para participarem, um grande abraço e muito obrigado. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Sou eu que agradeço, foi uma honra, agradeço a todos e a todas, foi um prazer falar com vocês, é sempre um prazer atender aos convites do Alexandre, dessa moçada fantástica aí da Lagoa do Sino, e estou à disposição, quem quiser, quem precisar, é só me procurar que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Abraço enorme. Muito obrigado, Thiago. Até mais. Obrigado, gente.